Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um personagem interessantíssimo, que é Mateus. Deus, como sempre, Cristo, como sempre, faz do pior o melhor. Ou seja, ele traz as pessoas do pior para o melhor. Lá no livro de Mateus, do próprio Mateus, no capítulo de número 9, o verso de número 9 diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É interessante isso, né? Mateus não ficou ali pensando, meditando se valeria a pena. Não, ele simplesmente se levantou e foi. Partiu com Jesus. E outra coisa interessante é que o chamado de Mateus não estava em cogitação e não foi procurado. Mateus não foi procurar, Mateus não ficou procurando, não. Jesus o chamou, porque Mateus estava em uma condição degradante. Ninguém, exceto o mais vil dentre os judeus, queria estar na posição de Mateus, de cobrador de imposto. Mateus era odiado pelos judeus. Mateus, como discípulo, não traria honra nenhuma para Jesus. Então, Mateus não era desejado. E nem Mateus também pensava em estar ali, porque ele se via como alguém degradante, né? Alguém mau. Esta era a ideia. Os outros discípulos também não queriam Mateus ali. Facilmente eles teriam repelido Mateus, porque eles não queriam ter um cobrador de imposto junto com eles. Então o chamado de Mateus foi de pura graça. Somente graça. Jesus o chamou por graça e misericórdia. E o chamado de Mateus veio porque Jesus Cristo conhecia Mateus como Mateus era. Não pela história de Mateus ou pelo que ele ouvia falar de Mateus. Jesus conhecia Mateus intimamente, no íntimo de Mateus. Jesus viu todo o mal que tinha em Mateus. Jesus sabia. Jesus viu em Mateus o seu escolhido, seu redimido, seu convertido, seu discípulo, seu apóstolo e seu biógrafo. Esta é a visão que Jesus tem de Mateus, de um pecador, mas também de alguém que vai sair do pior para o melhor. O Senhor chama conforme apraza a ele, mas ele também vê o que está fazendo. A soberania de Deus não é cega, mas ela age com ilimitada sabedoria. E o chamado de Mateus não é algo espetacular, esplêndido, né? Foi algo simples e sublime. Foram poucas palavras, não tiveram grandes palavras. Jesus disse: segue-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Então não teve muito estardalhaço, não. Deus, Jesus Cristo, conhecendo Mateus, o chamou e Mateus se levantou. Mas o chamado de Cristo para Mateus foi eficaz, porque Mateus não ficou pensando o que deveria fazer. Ele se levantou e o seguiu. E seguiu integralmente. Mateus trouxe consigo apenas a sua voz e a pena com a qual ele ia escrever. E seguiu Jesus não por um período, mas seguiu para sempre, jamais tendo abandonado o seu líder. Ele seguiu Jesus com todo o coração. E o chamado de Mateus foi uma porta de esperança para muitas outras pessoas que se viam como imundos, inúteis, degradantes. Essa salvação de Mateus abriu porta. A salvação de Mateus encorajou outros publicanos
A casa de Mateus, quando foi aberta para que Jesus estivesse ali, foi oportunidade para que os amigos de Mateus ou aqueles que estavam à sua volta ouvissem de Jesus. O ministério pessoal de Mateus conduziu muitas outras pessoas ao Salvador. O evangelho de Mateus, esse que nós estamos lendo agora e meditando, tem feito com que muitas pessoas sejam convencidas sobre o amor e a misericórdia, a graça e a salvação que está em Cristo Jesus e continuará fazendo para todo sempre. Portanto, aquele que era o pior tornou-se no melhor. Eu não sei qual é a condição sua que está ouvindo esta palavra no dia de hoje. Talvez você esteja se sentindo o pior dos piores. Eu quero dizer a você que Jesus o conhece do jeito que você é. Ele sabe exatamente quem você é, porque ele conhecia Mateus como Mateus era. E Jesus, o mesmo Jesus que transformou a vida de Mateus, que mudou a história de Mateus, é o mesmo Jesus que quer mudar e transformar a sua história no dia de hoje. Basta somente que, assim como Mateus, ouvindo o chamado de Cristo, levantou-se e o seguiu, você também faça o mesmo. Ouça a voz de Cristo a te chamar, levante-se e siga-o, porque ele vai tornar do teu pior para o melhor, porque ele tem poder para fazer estas coisas. Foi assim que ele fez com Mateus e pode fazer também com você. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, e eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.